dia, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Dando seguimento aí ao nosso conteúdo, nós vimos aí nos capítulos passados o sistema cardiovascular de maneira geral, entre os grupos de animais. Vimos focado nos seres humanos, que foi o capítulo 5, e hoje a gente vai falar um pouco sobre as doenças que acometem esse sistema cardiovascular e também sobre o sistema linfático, que ele quase não é muito falado, mas ele é um sistema muito importante ali de suporte, tanto do sistema imune, cardiovascular, quando a gente fala do transporte de substâncias. Então, esse sistema linfático ele é composto basicamente pela linfa, que é uma espécie de líquido, tá? E também pelos linfonodos. Tá? Essa linfa ela vai ser transportada pelos vasos linfáticos. É como se fosse um sistema acessório ali, ele anda juntinho com o sistema cardiovascular e eles trabalham em conjunto. Tá? Então, esse sistema linfático ele também vai ser constituído pelos gânglios linfáticos, que você tem ele espalhado por todo o corpo. Tá? E quando você pensa em linfático, você lembra de linfócito. Então, onde você vai ter ali uma atuação muito grande dessas células do sistema de defesa. Tá? Então, se a gente for parar para pensar aí, quando você está com a garganta inflamada, você passa a mão aqui, ó, você vê esse gânglio inchado, você vê essa região inchada. Tá? Na região axilar também você possui um gânglio ali ele bem superficial, que quando você está com alguma infecção viral, algum tipo de problema ali que está fazendo com que o seu sistema imune tenha que trabalhar, você vê um inchaço naquela região, porque tem aumento de produção de mecanismos de defesa ali. Tá? E a gente também tem alguns órgãos que possuem, a gente chama de órgãos linfóides, que eles também vão atuar em conjunto com esse sistema linfático. Então, o que seria a linfa? Ela pode estar ali apresentada de 4 formas, tá? Ou seja, as 4 fases do fluido linfático. Você tem a fase celular, que ela realmente vai carregar células, como monócitos, que vão células dendríticas, que vão ser aquelas que vão ter braços para pegar ali determinada corpo estranho, e os linfócitos em si, que vão atuar ali no contexto do sistema imune também. A fase micelar, então ela vai transportar lipídios e proteínas, substâncias orgânicas que vão ser carreadas aí pelo nosso corpo. Fase molecular, né, atuando aí no transporte de glicídios, como os carboidratos, lembrando que glicídio é carboidrato e glicerídeo é lipídio, ureia, que é um composto do metabolismo de proteínas, e ácido úrico também no mesmo contexto. E a fase iônica vai transportar ali alguns íons, como cloreto, fosfato e o bicarbonato. Esse sistema linfático ele não possui uma pressão muito grande, assim como nas veias. Então, esse tipo de sistema ele vai se aproveitar da contração muscular do músculo esquelético para poder ser bombeado. Tá? E juntamente com isso, você tem ali a presença de válvulas, que vão evitar o refluxo dessa linfa, tá? Pelos vasos linfáticos. Então, você tem lá a contração de um músculo estriado esquelético, contração da musculatura lisa, dos próprios vasos linfáticos, que são compostos por essa musculatura lisa, tecido muscular liso, e tendo as válvulas lá, evitando o refluxo. Então, aquela mesma coisa. Ela faz aquele movimento, como se fosse uma porteira, abrindo e fechando, impedindo que aquela linfa faça um refluxo ali. Qual a função dessa linfa? Primeiramente, drenar o excesso de líquido intersticial, ou seja, o líquido que está ali presente nos tecidos, né, naquela região ali incomum. Então, ele vai fazer essa drenagem. Transporte de lipídios e vitaminas lipossolúveis. A gente sabe que as vitaminas lipossolúveis elas só são associadas na presença de lipídios. Então, ele vai ter essa função muito importante no carreamento dessas duas substâncias orgânicas. E desempenha papel na resposta imune, quando a gente fala da resposta específica, quando a gente fala dos linfócitos. Então, esse sistema linfático ele vai transportar esses linfócitos dentro dos vasos linfáticos e, quando for preciso, eles vão cair lá na região onde eles desejam fazer a atuação deles. Lembrando que é uma resposta específica. Tá? Então, a gente consegue ver nessa imagem como que eles trabalham tão em conjunto. Você tem o sistema linfático ali embaixo, você tem a célula
que seria a camada ali formada pelos tecidos, e o capilar sanguíneo. Lembrando que a gente fala ali de capilar porque ele é formado só pelo endotélio. Então, a troca de substância entre eles ali é muito mais facilitada. Só uma curiosidade aqui, tem algumas doenças que elas podem afetar o sistema linfático. A mais conhecida é a filariose, ou o pessoal costuma chamar de elefantíase, tá? Mas nos animais, principalmente cachorro, também pode aparecer na forma da microfilária. Tá? Então ela é causada por um verme, por um euminto chamado filária, com o nome específico de Wuchereria bancroft. Né? E ele é transmitido por um vetor que é o mosquito do gênero Culex. Né? Então esse verme ele entra no seu corpo através da picada daquele mosquito e ele obstrui os vasos linfáticos, ou seja, ele impede a passagem de substâncias e vai provocar inchaços enormes em determinadas regiões do corpo. Pode ser tanto no rosto quanto nas pernas, principalmente nas pernas. Tá? Região das genitálias também. Então ele impede com que aquela linfa circule e você tem todo um acometimento daquela região. E você consegue ter a retirada desse verme através de cirurgia. No cachorro é a mesma coisa, só que essa microfilária, ela parasita principalmente o coração. É um pouquinho diferente, mas é só para, caso vocês ouçam o nome microfilária quando se tratar de cachorro, vocês já vão saber que é um vermezinho que vai parasitar lá o corpo dele, principalmente o coração. Tá? Então, elefantíase, causada pela Wuchereria bancroft, que causa ali o acometimento, o entupimento dos vasos linfáticos, ou seja, a obstrução. E aí, falando dos órgãos linfóides, a gente tem o baço como o primeiro deles. Né? Então, ele está bem ligado ali com o nosso estômago, está bem ali parelho a ele. E além de uma função hematológica, o que eu quero dizer? O baço ele tem a função ali meio que de, quando as células passam por ele, principalmente as células vermelhas, ele tem a função de pegar aquelas que já estão mais velhas, mais cansadas, que não estão trabalhando direito, e ele pega ela e ele faz a destruição. Então ele funciona meio como se fosse um selecionador de células boas e células ruins ali para o trabalho, digamos assim. Mas ele também possui a função linfática, ou seja, ele atua armazenando linfócitos e é um órgão muito suscetível à lesão. Tá? Ele é facilmente rompido, ele é facilmente machucado, principalmente quando você fala de acidente de carro. Então quando você tem uma liberação, uma produção de linfócitos muito assiduamente ali no baço, você pode ter ali uma esplenomegalia, que é o aumento daquele baço, tá? Por excesso de trabalho, digamos assim. Ou pode ser causado também por outras formas, mas no caso aqui o que interessa para a gente é esse. E a gente tem também o timo, tá? Que quase você não fala nele, quase não se ouve falar nele. Ele é um órgão que está muito atuante no nosso corpo na fase da infância, tá? Quando a gente é bem pequenininho, quando a gente está em formação de crescimento ainda. Por quê? O nosso sistema ainda está todo se formando. Então o timo ele vai ser responsável ali por maturar os linfócitos T. Ou seja, ele vai pegar aqueles linfócitos, vai fazer a maturação deles e vai liberar eles para o corpo. Quando você vai crescendo, a adolescência, e você se torna um adulto, esse timo ele se atrofia. Tá? E ele fica paradinho lá na dele, ele quase não tem mais função. Mas ele já teve toda uma função que era de maturar aqueles linfócitos que você vai ter no corpo. E ele também de um hormônio chamado tirosina, que vai promover justamente a maturação desses linfócitos. Então ele dá uma atrofiada, mas você ainda tem um certo funcionamento ali quando se fala de órgão linfóide. E falando aqui um pouco mais das doenças cardiovasculares, a mais comum, né, a que traz menos perigo, assim, principalmente para as crianças, é o sopro. Tá? O que é esse sopro? Ele é visto como um ruído que tem ali no coração quando a pediatra faz a auscultação dos batimentos cardíacos, e ela percebe um chiado no batimento cardíaco. E ela entende ali o quê? Alguma válvula não está funcionando corretamente. Então, está havendo uma espécie de refluxo, um pequeno refluxo, mas está ocorrendo, e isso faz com que ela ouça aquele chiado. Tá? É comum em crianças e com o tempo isso se normaliza. Mas, óbvio, faz-se um acompanhamento. Quando você não tem essa normalização desse sopro, aí você tem que procurar outros métodos para poder sanar aquele problema. Mas é muito comum em crianças, assim como a arritmia sinusal. É muito comum em crianças também. Você tem a trombose, que ela é bem problemática quando você fala da questão do AVC. Né? O que é a trombose? É a aglomeração de plaquetas.
Se a gente for ver por outro lado, as plaquetas também podem ser chamadas de trombócitos. Então, formação de trombos, é essa trombose. Você tem uma aglomeração de plaquetas naquela região, você não consegue ter passagem do sangue. Se você não tem passagem do sangue, você não tem nutrientes, você não tem oxigênio. Logo, aquele tecido morre. Então, quando a gente fala de AVC, você pode ter o AVC isquêmico, tá? Que é quando aquela região para de receber nutrientes, para de receber sangue, justamente por conta daquele trombo ou daquele trombo que se formou naquela região. Tá? E também a gente tem aqui a questão das veias da perna também. Você tem lá a formação de trombose e aí o sangue fica prejudicado na hora que ele vai passar ali. Então, trombose está relacionada ao quê? Entupimento, digamos assim. Tá? Então, não vai permitir com que o sangue flua com aquela naturalidade que ele deveria fluir. E quando a gente fala do infarto, você está relacionando aí muito a placas de ateroma. O que é isso? São placas de gordura. Então, ali no primeiro esquema eu coloquei para vocês o quê? As artérias ali coronárias, que são aquelas que irrigam o coração, cheias de gordura. Se a gente perceber aquela região amarela ali, é acúmulo de gordura. Tá? E aqui embaixo eu coloquei um coração normal e um coração infartado. Tá? Então, a gente já vê que ele está bem envolto por gordura, ou seja, aquela pessoa ali tinha uma alimentação muito ruim, né? E causou a falta de oxigenação naquele músculo do coração, que é o tecido muscular estriado cardíaco. Logo, se você não tem sangue, você não tem nutrientes, você não tem oxigênio, você não tem energia, você não sobrevive. Então o tecido morre. E o infarto seria a morte daquele tecido. Então tem uma atuação muito grande aí do LDL, que é uma lipoproteína. Tá? Qual a função dele? Ele vai pegar gordura do fígado, tá? De tecidos, e vai levar para veias e artérias. Então ele causa um entupimento justamente porque ele vai fazer o depósito dessas gorduras onde não é para ser feito. Tá? E causa um entupimento, e aí você tem a formação daquela placa de ateroma, que é a placa de gordura, e aquela região, aquele tecido morre, e você tem um infarto. Pode ser um infarto do miocárdio, pode ser um infarto de outra parte do corpo. Tá? E muito obrigado, galera. Essa aula foi bem rapidinha, até porque o capítulo não é muito extenso. Espero que vocês tenham entendido e gostado da aula. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.